abrir a nossa Bíblia em João capítulo 21. João, Evangelho, segundo narrado por João, do jeito que João escreveu, capítulo 21. João capítulo 21. Quantos acharam? Amém? Quando o apóstolo Houston veio aqui, ele fazia uma oração tão legal antes de ler a Bíblia. É pecado imitar? Mas eu nem sei como é que ele fazia. Eu sei que era algo mais ou menos assim, né? Segurava a Bíblia e falava, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e corajosamente eu declaro que essa palavra vai falar comigo. Agora eu já estou da minha cabeça, que eu não lembro direitinho como que era. Mas tão legal ler a Bíblia nessa expectativa, né? Põe a mão aí em cima da sua Bíblia, ou do seu celular, e diga, eu creio na Bíblia. Ela é a palavra viva de Deus. Deus fala comigo através da Bíblia. Ela é a verdade. E nessa noite, eu declaro que essa palavra, de alguma maneira, vai falar comigo, no meu espírito, e vai fazer uma obra poderosa na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus, amém. Uau, agora, volta os seus olhos. Pode aplaudir o Senhor e aplaudir a palavra de Deus. Na sua vida e na sua família. Porque quando você é abençoado, a bênção esparrama primeiro para a sua família. Depois para os outros, mas primeiro para a sua família. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, junto ao mar da Galileia, ou ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Dídimo, ou gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e outros 2 discípulos, que a Bíblia não diz quem eram. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Amém? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Se você estava aqui semana passada, talvez você pense assim, o apóstolo pregou exatamente esse texto semana passada. Mas não foi. Não foi esse texto, não foi esse acontecimento e não foi essa história. Porque a Bíblia fala de 2 pescas maravilhosas. Uma foi o texto que o apóstolo usou na semana passada. E ele usou a narrativa de Lucas, Lucas capítulo 5, bem no comecinho do ministério de Jesus. Jesus está ensinando
junto ao mar da Galileia, e tem uma multidão se comprimindo ao redor dele. Então ele pede emprestado um barco, havia 2 barcos na praia, essa é a narrativa de Lucas, da primeira pesca. Ele pede emprestado o barco de Simão, entra no barco e começa a ensinar a multidão que ali estava. Quando ele acaba de ensinar, então ele fala para eles, os pescadores, irem ao mar alto para pescar. E aí Pedro fala para Jesus, mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Por isso talvez a gente confunda, porque as histórias são semelhantes. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Muito provavelmente Jesus estava no barco com eles. A Bíblia não fala de Jesus sair do barco. Ele estava ensinando dentro do barco. Provavelmente Jesus foi junto para o mar alto. E eles jogaram as redes e veio tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que a rede começou a se romper. E eles chamaram um barco que estava próximo para ajudar. E aí dividiram, e a Bíblia diz que os 2 barcos ficaram cheios. Quando eles chegam na praia, Simão Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz assim, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ele e toda a multidão ficaram maravilhados com aquele milagre. E Jesus, que gosta de pecador, se você é pecador, Jesus gosta de você. Ele não gosta de pecado, mas ele ama o pecador. Jesus fala para Pedro, vem comigo, segue-me, e eu vou fazer de você um pescador de homens. E a partir daquele dia, Pedro segue Jesus. 3 anos e meio se passaram. E agora, em João capítulo 21, há um milagre semelhante. Uma segunda pesca maravilhosa. E eu quero falar dessas 2 pescas, porque eu tenho certeza, irmãos, que nós estamos prestes a viver uma segunda pesca maravilhosa na Igreja Batista Vida Nova. Amém? Nós vivemos uma pesca maravilhosa já. Quando conhecemos a visão de discipulado, quando começamos a trabalhar com células, nós experimentamos uma pesca maravilhosa. E nosso barco se encheu de tal maneira que não cabia todo mundo no barco. O povo daquela época vai lembrar. O barco se encheu e a gente precisou de 2 barcos. Há muitos anos atrás, não sei quantos anos exatamente, a gente começou a fazer 2 cultos na Igreja Batista Vida Nova, no prédio antigo, lá na Vila Nova. Estive lá essa semana, tendo discipulado com a pastora Michele. Naquela época, nós tivemos que fazer 2 cultos, um às 5 da tarde e um às 7 da noite, para caber todos os peixes que o Senhor nos mandou. E foi naquela época que a gente pediu para o Senhor, Senhor, nos dá um barco onde caibam 1000 peixes. Nos dá um lugar onde caibam 1000 pessoas. E Deus nos deu esse lugar onde você está hoje. Diga, esse lugar é um milagre. Esse lugar é um milagre. Dia 23 de setembro agora, a gente comemora o dia da vitória, que foi o dia da concretização do nosso milagre. Então nós vivemos uma pesca maravilhosa no começo da visão celular no modelo dos 12. Mas eu tenho absoluta certeza de que é tempo de vivermos a segunda. Amém ou não amém? Nós nos multiplicamos tanto, irmãos, que hoje nós não cabemos mais aqui. Nós estamos aqui, uma parte da igreja está em Hortolândia, uma parte da igreja está em Valinhos, uma parte da igreja está no Campo Grande, uma parte da igreja está em casa, diga misericórdia. Sempre tem, né? Os que estão viajando e os que estão viajando na maionese. Sempre, todos nós. Quem é o líder aqui que não está sentindo falta de um discípulo? Todos os líderes dessa igreja estão sentindo falta de algum discípulo. Sim ou não, líderes?
Todos os líderes de célula não estão com a sua célula toda aqui. Sim ou não, líderes de célula? Aqui tem uma pequena parcela da igreja. Hoje, para a gente reunir a Igreja Batista Vida Nova toda, você sabe, não há mais nem ginásio que nos caiba. Nós precisamos dos estádios, como estaremos pela 3ª vez, dia 15 de novembro, no estádio. Então, Deus nos deu uma pesca maravilhosa, mas Ele quer nos dar outra. Amém? Você pode dizer com convicção, Deus quer nos fazer viver uma segunda pesca maravilhosa. Foi essa palavra que Deus me deu essa semana. Eu quero fazer vocês viverem uma segunda pesca. E eu preciso que você entenda na palavra do Senhor o que tem em comum entre as duas e o que tem de diferente entre as duas. Para que a gente, com discernimento, saia daqui hoje muito feliz e grato pelo que Deus vai fazer, mas também muito disposto a ajudar nesse milagre. Amém ou não amém? Então levante sua mãozinha direita para o céu e diga, Senhor Deus, abre meu coração, minha mente, minha vontade, tudo que o Senhor quiser, pode fazer na minha vida agora, para eu entender e receber a Tua palavra. Eu quero receber na mente e no coração, e quero que essa palavra se transforme em atitude na minha vida, em nome de Jesus. Amém? O conteúdo das duas pescas é o mesmo. É a missão dos santos de pregar o evangelho. Os peixes são as vidas que precisam ser alcançadas e que não vêm sozinhas, precisam ser pescadas, e nós somos os pescadores de homens. Jesus arrumou uma metáfora ótima para falar do nosso trabalho. O trabalho de um pescador é um trabalho pesado, irmãos. Não estou falando dos pescadores aqui da igreja que ficam lá com a isca e o anzol, dando banho na minhoca, sentado lá debaixo do sol, com protetor solar, chapéu, esperando pacientemente fisgar um peixinho. Mas trabalho de pescador profissional é trabalho penoso. Aqueles homens que trabalhavam com isso, eles deviam ter mãos calejadas de manusear aquelas redes. Era trabalho pesado. Não importava se estava frio, calor, sol quente. Trabalhavam durante a noite. Trabalhavam às vezes a noite toda, trabalhavam cedinho. Não era só jogar a rede, tinha que arrastar os peixes, limpar os peixes, separar os peixes, lavar as redes, consertar as redes. Jesus usou a metáfora do trabalho de pescador, que é um trabalho pesado, não é fácil. E o nosso trabalho também não é fácil. Por isso que o Senhor quer te fortalecer. E toda molenguice vai embora em nome de Jesus. Amém? Porque é um trabalho pesado, exige perseverança, exige esforço. Esse é o nosso trabalho. O que há em comum entre as duas pescas? Várias coisas, mas eu só vou falar de duas. O que há em comum entre as duas pescas? Primeiro, o milagre que aconteceu tanto na primeira quanto na segunda, aconteceu através do esforço daqueles homens. Diga, milagre, esforço. Esforço, milagre. As duas pescas foram milagrosas, irmãos. Mas os peixes não caíram do céu. Os peixes não apareceram na praia. Os peixes não pularam para dentro do barco. Jesus operou um milagre em cima do esforço daqueles homens. Nas duas ocasiões, eles tinham trabalhado a noite toda. Era de manhã e eles estavam cansados, mas eles entraram no barco, eles voltaram para o mar, eles lançaram a rede, eles puxaram a rede, eles pediram ajuda para o barco do lado na primeira pesca, eles trabalharam. O nosso trabalho de pescar vidas tem milagre, mas tem
muito esforço. Sim ou não? Deus salva as pessoas através da pregação, sempre foi assim. E como eles serão salvos se não houver quem pregue? O nosso trabalho não é dispensável. Deus age em cima do nosso trabalho. Deus salva as pessoas através da loucura da pregação, mas alguém tem que pregar. Deus cura pessoas. Quantos creem que Deus cura? Mas alguém tem que ir lá, botar a mão na cabeça do doente, orar com fé e ungir e pedir cura. Deus liberta, mas alguém precisa ir lá, ensinar, pregar, mostrar a libertação que Deus tem. Deus faz prosperar, mas tem que trabalhar. Tem gente que não prospera, não é falta de bênção, é falta de trabalho. Tem que trabalhar para prosperar. Tem que ter esforço, sabedoria. Deus opera através dos homens e das mulheres. Deus faz o sobrenatural, mas nós temos que fazer a nossa parte, sim ou não? Foi milagre, mas aqueles homens trabalharam. Deus vai nos dar uma pesca sobrenatural, mas nós vamos trabalhar. Amém ou não amém? Diz para o irmão que está do seu lado, você está disposto? Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar, Deus nos dá, mas nós temos que trabalhar. Tem gente que não tem o milagre porque não faz a parte dele. Eu queria tanto ter uma célula, eu queria tanto ter uma célula. Se você quer ter uma célula, faça uma célula. E deixa Deus fazer o milagre. Entendeu? Eu queria tanto ter meus 12, faça discípulos. Faça, abra sua casa, marque dia, marque hora, senta naquele sofá, convida as pessoas, prepara a música, prepara o estudo, e Deus age no milagre. Tem gente que quer ter, mas não faz. É que nem quem quer ter filho, mas não faz o filho. O apóstolo René falou isso, onde a gente deu risada, porque ele contou de uma mulher que foi pedir oração por um milagre. Foi assim, né, Cássio? Tinha uma apóstola falando comigo naquela hora, pedindo oração pelo irmão dela. E a mulher foi pedir oração pelo milagre, que ela queria ter o filho. E tudo que o apóstolo falou para ela foi assim, e aí, você está fazendo? Fazendo, sabe, irmãos? Fazendo a sua parte? Não, apóstolo, a gente não está fazendo, está só orando. Eu falei, meu Deus do céu! Não adianta orar só, tem que fazer, menina. Vai lá, faz esse nenê. E deixa Deus fazer o milagre. E tempos depois ela voltou com a resposta do milagre. Tem gente que fica, Deus, eu quero tanto, me dá a minha célula. Me dá a minha célula, me dá a minha célula. Seriam aqueles pescadores, me dá os peixes, Jesus, me dá os peixes. Vai fazer essa célula em nome de Jesus. E Ele vai mandar os peixes. Amém ou não amém? Nas duas histórias, o milagre veio através do esforço daqueles homens. E nas duas histórias, todos os esforços, todos os meios, todo o conhecimento, toda a experiência daqueles homens não foi suficiente. Eles precisaram da poderosa presença de Jesus. Assim é conosco, irmãos. Aqueles homens eram pescadores profissionais. Eles sabiam pescar. Eles tinham conhecimento. Eles tinham experiência. Eles conheciam aquele lago chamado de mar, mas é um lago de água doce. Eles conheciam aquele lago. Eles tinham barco. Eles tinham redes grandes. Eles tinham todas as condições. Era o mesmo mar. Tinha peixe no mar. Afinal de contas, depois eles pescaram. Ou Jesus fez os peixes aparecerem. Ele até pode, porque Ele pode tudo. Mas eu creio que os peixes estavam lá. Jesus os atraiu à rede. Mas todo esforço, capacidade, preparo, experiência, não seriam suficientes. Tanto que eles disseram,
nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Nós precisamos reconhecer, irmãos, como igreja, que nós temos todas as condições. Nós temos estratégia, sim ou não? Nós temos ferramenta, nós temos palavra, nós temos ensino, nós temos encontro com Deus, nós temos escola de discípulos, nós temos esse lugar maravilhoso, nós temos o Recanto Vida Nova, nós temos líderes ungidos e dispostos, nós temos muita gente capacitada aqui, nós temos trabalho com as crianças, nós temos agora o Espaço Vida Nova, nós temos as redes, nós temos tantas coisas, nós temos experiência, porque já estamos nisso há algum tempo. Mas tudo isso é insuficiente. Nós precisamos de um milagre de Jesus na nossa vida. Amém ou não amém? Você precisa de um milagre na sua vida. Não só na sua frutificação, na sua família, no seu trabalho. Entenda que sua capacidade, seu esforço, sua dedicação, sem a mão de Jesus, é insuficiente. Por isso Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Nos dois casos, eles tinham todas as condições, mas o que fez a diferença foi o milagre de Jesus, a presença de Jesus. E hoje é dia de você dizer, Senhor Jesus, eu quero a tua presença no meu barco. Amém ou não amém? Eu quero a tua presença no meu barco. Eu quero o Senhor comigo em tudo que eu fizer, porque eu tenho certeza que meu esforço, minha capacidade, minha dedicação, meus estudos, meus cursos, não, minha simpatia, minhas palavras, o bolo que eu faço lá na célula, o convite que eu entrego, tudo isso é insuficiente. Eu quero o teu milagre. E hoje é dia do Senhor liberar o milagre de multiplicação, de bênção, de resposta sobre as nossas vidas. Amém? Dá um aplauso bem bonito para Ele se você já está acreditando. O que tem de diferente entre as duas pescas? Bem, a primeira pesca foi no começo do ministério de Jesus. E ela aconteceu diante de uma multidão. Tinha uma multidão ali presente. Jesus ensina, vai para o barco e acontece o milagre. E toda a multidão que está ali presencia aquele milagre. A segunda pesca aconteceu diante dos discípulos. Apenas 7 discípulos que a Bíblia cita, Simão Pedro, Tomé, Natanael, João, os 2 filhos de Zebedeu e 2 discípulos que a Bíblia não fala o nome, que provavelmente eram André e Filipe. Esses homens tinham andado com Jesus durante mais de 3 anos, conheciam Jesus. E Jesus já tinha aparecido para eles depois de ressurreto. Se você olhar João 20, você vai ver Jesus ressuscita, Jesus aparece para os discípulos naquela ocasião em que Tomé não está, e depois Jesus aparece de novo para os discípulos, com Tomé presente. Então a segunda pesca, irmãos, é no meio de discípulos. Irmãos, quando nós começamos a trabalhar, nós estávamos formando os discípulos. Muita gente nem era discípulo, nem sabia o que era ser discípulo. Muita gente nem era discípulo de ninguém, nem tinha discípulo nenhum. Mas a segunda pesca vai acontecer no meio de discípulos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, você é discípulo. Essa linguagem para a gente agora é super normal. E se eu perguntar para você quem é seu discipulador, você sabe. E os que já têm discípulos, se eu perguntar os nomes dos seus discípulos, você também sabe. Na multidão não tem discípulos. Multidão é multidão. A multidão uma hora amava Jesus, outra hora queria matar Jesus. A multidão uma hora cria, outra hora não cria. A multidão tinha hora que mostrava fé, tinha hora que estava atrás de Jesus só por causa dos milagres. Só para comer pão e peixe que ele tinha multiplicado.
A mesma multidão que queria aclamá-lo rei quando ele entrou em Jerusalém, depois gritou para ele ser crucificado. Isso é multidão. Mas discípulo é diferente. Você é discípulo. Amém ou não amém? Diga, eu sou discípulo. Para os discípulos, Jesus dá instruções mais específicas. Na primeira pesca foi, jogue a rede no mar alto. Para os discípulos foi, lancem a rede do lado direito do barco. Não era lance em qualquer lugar, não era lance de qualquer jeito, era lance a rede do lado direito do barco. Deus nos dará instruções específicas. Quem recebe? Amém? Deus te dará instruções específicas para pescar. Você recebe? Deus te dará, vai te dizer, ó, lança a rede naquela família. Prega para aquela pessoa. Esse é o tempo da segunda pesca, irmãos. Convide aquele, sabe aquele, lembre daquele, mande mensagem para aquele. Procure aquela pessoa. Deus nos dará instruções específicas, como igreja e como pessoas, para que a gente lance a rede do lado que Ele mandar e experimente o milagre que Ele fará. Amém ou não amém? Jesus estava na praia e dando instruções específicas para os discípulos. Na primeira pesca, Jesus os mandou para longe. Vão lá para o mar alto pescar. Na segunda pesca, eles estavam a 90 metros da praia. Tanto que Pedro pula do barco e vai nadando os 90 metros. 90 metros é pouquinho, irmãos. Qualquer um caminha isso brincando. Na corrida de 100 metros rasos das Olimpíadas, o medalha de ouro deve fazer isso em 9 segundos. 9 segundos talvez seja próximo do recorde mundial de quem corre 100 metros. Na primeira pesca, mar alto. Na segunda pesca com os discípulos, pertinho deles. 90 metros, já vai ter peixe. Tem peixe pertinho de você. Você não precisa, irmãos, eu sou do tempo, porque eu sou antiga, não parece, mas eu sou antiga. Eu sou do tempo que quando a gente falava de ganhar vidas, lá em Vila Maria, quando a gente falava de pescaria, sabe de quem a gente falava? Calixto é desse tempo, mais ou menos. A gente falava dos missionários, não é, Pri? Ah, quem vai ganhar vidas? O missionário lá na África. Vamos orar pelos missionários. E vamos mandar oferta para os missionários. Quem vai ganhar vida é um missionário lá na Índia. Os missionários nas tribos não alcançadas. Era assim, a nossa visão era essa. Que eu não podia ganhar vidas, afinal de contas eu não era missionária. E que para ser missionáriozinho, né, pastor Sandro, tinha que ir para bem longe para pregar o evangelho. Mas na segunda pesca, a gente já entendeu que os peixes estão a 90 metros de nós. O peixe está do lado da sua casa, irmão. Dá para você ir a pé pescar, sem carregar nada. O peixe está trabalhando do seu lado no escritório. O peixe está estudando com você na faculdade. O peixe almoça na sua casa de domingo. Sabe o parente que aparece para almoçar de domingo? Agora você traz ele para o culto 10 da manhã e depois leva para almoçar. Os peixes estão perto de nós. Nossos olhos foram abertos. A gente não precisa ir para o mar alto para ter pescaria extraordinária. Se cada um de nós pescar alguém que está pertinho, os 2 barcos ficarão cheios novamente. Amém ou não amém? Os peixes estão pertinhos de nós. A segunda pesca é a pesca dos discípulos. Os discípulos que já têm discernimento. Os discípulos que já foram testados e aprovados numa caminhada com Jesus. A segunda pesca é a pesca de quem recebe instruções específicas. A segunda pesca é a pesca de quem entende que não precisa ir para longe para pescar.
que perto de nós os campos estão brancos para a colheita. Amém ou não amém? E eu quero falar, por fim, da reação de Pedro nas duas pescas. Porque hoje é dia, irmãos, de a gente ter essas duas reações aqui neste lugar. Na primeira pesca, Pedro não conhecia Jesus direito. Ele ainda não era um discípulo de Jesus. Mas ele viu o milagre e se reconheceu pecador. E fez aquilo que todas as pessoas precisam para se tornarem discípulas. Humildemente, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. E até pediu: Jesus, vai embora, eu não posso andar contigo, porque eu sou pecador. Ele teve a senha do arrependimento, da confissão de pecados e do reconhecimento de quem Jesus é. Não é assim que alguém é salvo? Como que alguém é salvo? Se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor, e no seu coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você é salvo. Você é salvo mediante arrependimento e fé. Naquele dia, Pedro, depois da primeira pesca, se ajoelha, se reconhece pecador, e porque ele se ajoelhou, ele reconheceu quem Jesus era, e ele foi salvo. E Jesus o chamou, e ele virou discípulo. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda não é salvo? Será que tem alguém aqui essa noite que nunca fez isso? Nunca se ajoelhou diante de Jesus e declarou: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu nem mereço andar com o Senhor, e eu preciso do Senhor, eu reconheço quem Tu és. Se tem alguém aqui assim nessa noite, Jesus te recebe. Jesus te recebe e diz: não tem problema que você é pecador. De pecador, você vai virar pescador. Eu vou mudar a sua identidade. De pecador, você vai mudar e vai virar pescador. Eu só quero que você me siga. Talvez hoje seja o dia de você virar discípulo. Você está lá na primeira pesca, não tem problema. Essa é a sua oportunidade de se render a Jesus e de aceitar o convite dele para virar discípulo. Mas na segunda pesca, Pedro está lá no barco, vai lá 90 metros. Jesus aparece na praia e a princípio ele não reconhece que é Jesus. Mas aí Jesus fala: vocês têm alguma coisa para comer, filhos? Olha o linguajar de Jesus. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles falam: não, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Lancem a rede do lado direito. Eles lançam. A rede se enche de peixes. E aí João olha para Pedro e fala: é o Senhor. E o que Pedro faz? Na primeira vez, quando ele se converte, ele quer Jesus longe dele, porque ele é pecador. Agora ele se enrola na capa, pula na água e vai correndo se encontrar com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, Jesus já tinha até preparado uma refeição para eles. Preste atenção, enquanto a gente trabalha para o Senhor, Ele trabalha para nós. Amém? Eu quero que você experimente isso na sua vida. Às vezes você só sabe disso, de ouvir alguém nesse púlpito falando isso. Mas você mesmo ainda não experimentou. Eu quero que você experimente essa verdade na sua vida. Você está lá pescando e Jesus está assando o pão e o peixe. E quando você chega na praia, está pronto para você. Você está cuidando das coisas do reino e Jesus está cuidando das suas coisas. Imagina o tempero do peixe de Jesus. Imagina o pão que ele preparou. Imagina que qualidade, que delícia que devia ser. Eu quero que você experimente isso. É uma delícia experimentar que enquanto a gente está cansado trabalhando, o Senhor está cuidando das nossas necessidades. Ele sabe do que a gente precisa e Ele cuida da nossa vida enquanto a gente está pescando.
Talvez você nunca experimentou isso. Não é porque Jesus te ama menos. Não é porque Jesus não quer te dar pão e peixe. Não é porque Jesus não está cuidando de você. É porque você não está pescando. Você tem que estar lá no barco, no esforço. Enquanto você está se esforçando, Deus te abençoa. Se você se esforçar, você vai experimentar o melhor tempo da sua vida. Você vai experimentar um tempo de provisão, de proteção, de saúde. Trabalhar para Deus traz saúde, irmãos. Traz longevidade. Sabe o que é longevidade? Morrer velhinho. Traz vida longa. Traz rejuvenescimento. Amém, mulheres? Homens também, homens também. Trabalhar para Deus traz muita bênção para a nossa casa e para a nossa família. Amém ou não amém? Então que hoje você que já é discípulo, tenha a postura de Pedro. Pedro correu para se encontrar com Jesus. E aí Jesus teve aquele papo com ele que eu não li. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Amo o Senhor. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pedro ficou meio chateado 3 vezes, Senhor. Quem mandou ele ter negado 3 vezes? Agora teve que responder 3 vezes que amava. Não é para corrigir. Tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Nós que somos discípulos, irmãos, agora a gente pode receber um chamado pastoral, que é o chamado de cuidar das ovelhas. Primeiro, na primeira pesca, Pedro precisou se converter e virar discípulo. Agora, Pedro é enviado como pastor. Cuide das ovelhas. E aí você lê as cartas que Pedro escreveu, como tem toque pastoral a carta dele. Inclusive dando instruções para os pastores, que tem que cuidar bem das suas ovelhas. Porque ele verdadeiramente virou pastor. Talvez você nunca seja ungido pastor, com óleo na cabeça, sendo chamado de pastor e de pastora. Mas todos aqui podem ter o trabalho pastoral. Não precisa de óleo para ter trabalho pastoral. Precisa de dedicação, de unção, de bênção de Deus e de chamado. E todos nós já temos chamado para cuidar das ovelhas de Jesus. Amém ou não amém? A última diferença entre as duas pescas é que na primeira pesca foi muito peixe. Só que a Bíblia diz que era tanto peixe que a rede começou a se romper e eles tiveram que pedir ajuda. Provavelmente, ou com quase absoluta certeza, eles perderam alguns peixes. Eram peixes de todos os tipos, de todos os tamanhos. Era muito peixe, mas de tudo quanto é tipo. E provavelmente os menores até escaparam quando as redes começaram a se romper. Mas na segunda pesca, Pedro contou os peixes. E eram 153. E o detalhe é que eram 153 grandes peixes. A segunda pesca pode ter sido até menor de quantidade, mas com certeza foi maior na qualidade. Porque eram uns peixões sarados, que nem os peixes que Deus vai nos fazer pescar. Amém ou não amém? Peixes que não vão se perder. Peixes que não vão escapar no vão da rede, peixes que não vão ser desprezados. Jesus contou uma parábola falando que o reino dos céus é como uma pescaria, que quando o pescador chega na praia, ele separa os peixes bons dos peixes ruins. Na segunda pesca não teve peixe ruim. Os 153 peixes eram bons, eram aptos. Deus vai te dar uma pescaria assim na sua geração. Amém, líderes de geração? Recebam. Deus vai te dar, vai mandar gente que não vai se perder, que não vai vir só no embalo. Gente que vai permanecer, gente que vai trabalhar, gente que também vai se transformar em pescador de homens. Este é o tempo da segunda pesca, irmãos. Sabe quando a gente ficou falando da profecia do 10 em 2, do 10 em 2, já fez 1 ano do 10 em 2, agora é 10 em 1 e alguns meses. Essa palavra profética não caiu em desuso,
ela está sobre nós. Amém ou não amém? Sabe o tema desse ano? Novos começos, novos começos, novos começos. Não caiu em desuso, é o decreto sobre nós. Vamos de novo pescar e nos esforçar e nos dedicar, e o milagre acontecerá em cima do nosso esforço. Amém ou não amém? Sabe o tema de ontem lá em São Paulo? Ouse sonhar, ouse sonhar, ouse sonhar. Quanto nós sonhamos. Hoje Deus quer que você sonhe novamente. Sonhe novamente com milagres acontecendo, com pesca maravilhosa, com muitas pessoas se achegando, com você sendo usado poderosamente nas mãos dEle, para que muita gente seja salvo. Amém ou não amém? Diga, esse é o tempo da pesca maravilhosa, na minha vida e na minha igreja. Amém? Dá um aplauso bonito para Ele. Fecha a sua Bíblia e fica de pé no seu lugar, que nós vamos orar. Nós vamos orar como igreja e como discípulos de Jesus que nós somos. Esse é o tempo, irmãos, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Deus está nos dirigindo, como Ele sempre fez. Ele está nos dirigindo para esse tempo. Feche os seus olhinhos aí. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Você que está como Pedro na primeira pesca. Você sabe que Jesus faz milagres. E que Ele é o Filho de Deus. E que Ele é o próprio Deus, que se fez homem, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, e o seu nome está acima de todo nome, e Ele é merecedor de glória e honra e adoração eternamente. Você sabe quem é Jesus. Jesus não é um desconhecido para ninguém aqui, mas talvez você nunca tenha se prostrado diante dEle e dito: Senhor Jesus, o Senhor é tudo isso, e eu sou pecador. O Senhor é Deus, o Senhor é Salvador, Messias, Mestre, Senhor, e eu sou pecador. Se você nunca fez isso, hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Ele olha para você e diz: eu te recebo. Eu te recebo, não faço acepção de pessoas. Eu amo pecadores. E eu amo transformar a vida de pecadores. Vem e segue-me. A conversão é uma decisão, mas é também um caminho, irmãos. Quem se entrega a Jesus precisa segui-lo. Talvez você até já tenha se entregue a Jesus, mas você não está seguindo. Nem na igreja você vai. Qual é a sua igreja? Você precisa seguir Jesus. Foi esse o convite para Pedro. Vem e segue-me. Hoje é dia de você se converter de verdade e seguir a Jesus de todo o seu coração. Mas há aqui também muitos discípulos que já seguiram Jesus. A maioria absoluta das pessoas que estão nesse lugar já seguiram Jesus. Já o conhecem, alguns por anos de caminhadas. Anos de caminhada. Você já teve experiências muito especiais com o Jesus ressuscitado. Ele já apareceu para você, já falou com você. Ele dirige a sua vida. Hoje, Ele está te convidando a ir para o barco mais uma vez. A ir para o barco mais uma vez. Quando tudo falha, a presença de Jesus pode fazer toda a diferença. Hoje Ele está te dizendo para você tentar de novo. E Ele vai te dizer para onde você tem que lançar a sua rede. Enquanto você estiver trabalhando com esforço e dedicação, Ele vai fazer um milagre na sua vida, na sua geração.
e vai te dar a alegria de uma grande pescaria de vidas, a começar pela sua família, para a glória do nome dele. O bom do milagre, irmãos, é que nunca a glória do pescador, a glória de quem fez o milagre. E Jesus vai fazer de tal maneira no nosso meio, que a gente não vai ter como dizer que fomos nós. Nós vamos ter que dizer, foi o Senhor quem fez isso. E é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. Hoje é dia da gente voltar a sonhar como igreja, com o que o Senhor vai fazer no nosso meio e através de nós. Vamos adorá-lo enquanto a gente canta, e o Espírito Santo de Deus vai mover o seu coração.